querido, bem-vindo a mais um Entre a Gente, esse quadro que nasceu de uma maneira assim tão despretensiosa para responder algumas perguntas. E é legal saber e receber os testemunhos e os comentários de vocês aqui no YouTube, de que as respostas têm edificado. Esse é o propósito. É muito mais que falar da minha vida pessoal, é trazer encorajamento para cada um de vocês, testemunho, enfim. E eu fico muito feliz de saber que o Entre a Gente está cumprindo o seu propósito. Vamos lá para as perguntas de hoje? Vamos lá, Miguel. Como ajudar o esposo no ministério pastoral se sei que não é a minha vocação? Pergunta da @Eligama. Bom, a palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um. Independente da função que o cônjuge desempenhe, nós devemos apoiá-lo, né? Dar para ele suporte, criar um ambiente para que ele se sinta acolhido, encorajado, incentivado. Não necessariamente uma esposa de pastor tem que ser pastora também, tem que pastorear ao lado dele, não necessariamente. O ideal é que isso acontecesse, por isso é tão importante, a gente encoraja os jovens hoje, para no período de namoro, eles conversarem sobre isso, sobre vocação, sobre o chamado, propósito, né? Mas algumas coisas se desenham na vida da gente depois do casamento. E aí, o que fazer, né? Eu vou desistir do casamento porque eu não concordo com a vocação do meu marido? De forma nenhuma. Você pode apoiá-lo de outras maneiras, fazendo da sua casa um ambiente acolhedor, propício, dando encorajamento, acolhimento, não cerceando a liberdade dele de cumprir a sua vocação, entende? Porque mais do que você estar do lado dele desempenhando uma tarefa parecida, é ele sentir que ele tem em você uma esposa que o ama, e quando a gente ama, a gente quer ver o outro feliz. E não tem nada mais apropriado para nos fazer feliz do que a gente viver a nossa vocação. Então pensa comigo assim, você pode não ser chamada para ser pastor ao lado dele, para pastorear do lado dele, mas você é esposa, então você deve encorajá-lo, você deve acompanhá-lo o máximo possível, né, na programação de pastor, da igreja. Você deve procurar estar junto, né, somando com ele e também apoiando seus filhos, dando aquela tranquilidade dentro do ambiente doméstico, para que ele, quando voltar para casa, sinta aquele lugar de paz, de aconchego, de tranquilidade, que dá a ele todo o suporte que ele precisa para cumprir a sua vocação. É nisso que eu acredito. Quais as consequências que o sexo antes do casamento pode causar espiritualmente? Pergunta da Nabos Cariol. Bom, quando a gente vê ali em Gênesis, o sexo antes do casamento pode criar uma série de problemas. A gente vê a gravidez indesejada, você tomar posse de uma herança, né, antes de assumir aquela outra pessoa. Quando lá em Gênesis o Senhor fala para o homem assim, então deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Perceba a ordem, deixará o homem pai e mãe. Isso fala de quê? De autonomia, de responsabilidade, autonomia financeira, deixará o homem pai e mãe. Se unirá à sua mulher, ou seja, assumindo um compromisso com uma mulher. E se tornarão uma só carne, que fala da união dos dois, né? Da união carnal dos dois, que também simboliza uma união espiritual. Quando você se torna um com uma pessoa no ato sexual, acontece ali uma aliança de sangue. Tem até um livro que eu li há muito tempo atrás que se chama O Poder do Ímen e fala justamente sobre isso, sobre a aliança de sangue. E que na relação sexual existe essa aliança de sangue, né? Então é uma coisa que foi tão banalizada e descaracterizada, mas que tem muito valor para Deus. Por isso Deus colocou ordem nas coisas. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. E hoje as coisas estão bagunçadas e você deita com um, deita com outro, deita com outro e as pessoas ficam fragmentadas emocionalmente, e isso sem contar uma série de brechas espirituais, porque é uma união, gente, muito forte, né? Então você pensa, você mistura com o outro. Tem uma ilustração que uma professora de ensino médio que eu conheço faz, eu acho tão feliz. Ela passa a cola, ela pega dois papéis em branco, duas folhas em branco, né?
limpinhas e retinhas e sem marcas, não estão amassadas nem nada. E ela passa cola em um, passa cola em outro e cola as duas. Depois ela tenta separar. Fragmentos de uma folha vão ficar na outra e vice-versa, né? Então, é exatamente isso que acontece na relação sexual. Fragmentos de quem você é espiritualmente, emocionalmente, ficam na outra pessoa e vice-versa. Então, por isso que Deus reservou essa relação para uma aliança, para um casamento. E então os desdobramentos vêm. A promiscuidade, as coisas que passam de geração para geração, né? Eu sou de uma linha que acredita nisso, que a gente às vezes perpetua maldições na nossa geração de acordo com as escolhas que a gente faz pelo nosso pecado, né? Então o pecado, ele tem uma reverberação na próxima geração. Não é, sabe essa história? Meu pecado, problema meu. Não. O pecado da gente também vai atingir outros ao nosso redor. Então vale a pena a gente repensar, né? Isso sem contar doenças sexualmente transmissíveis, a promiscuidade, o senso de desvalor, ninguém querendo assumir compromisso com ninguém, né? Ficou aquela coisa diluída, fica com um, fica com outro, fica com outro, e essas coisas têm um desdobramento e a gente está vendo aí já o resultado disso. Pergunta da @Grazi_LG. Você fazia alguma atividade bíblica com seus filhos pequenos? Eu tenho 3, me dá uma dica. Olha, primeiro a Bíblia na linguagem infantil, ela é muito bacana, porque você pode ter esse momento de leitura. Não adianta ler muito tempo, porque eles não prendem, dependendo da idade dos seus filhos, eles não prendem atenção. Mas eu lembro que cada um dos meus filhos tinha uma Bíblia infantil. De vez em quando a gente lia com figuras, né, e mostrando as figuras para eles, contando histórias bíblicas de uma maneira mais informal. E depois de uma certa idade, ali a Sofia era caçula, tinha 7 anos talvez, o João passou a sistematicamente ter uma leitura diária com eles da Bíblia. Sempre que eles iam para a escola, o João lia um capítulo da Bíblia todos os dias com eles, antes deles irem para a escola. Lia um capítulo da Bíblia, às vezes comentava rapidamente, orava e então eles iam para a escola, né? Mas hoje tem uma gama de possibilidades, porque hoje tem joguinhos. É só você ir numa boa livraria evangélica que você vai encontrar vários recursos, né? De imagem, coisas que na minha época não tinha. Eu sou da época do flanelógrafo, né? Mas hoje a gente tem uma gama de coisas, material audiovisual, CDs, DVDs, né? Então vocês podem lançar mão desse material, graças a Deus, tão rico que está aí no mercado, para ajudar você nessa missão. Agora eu sugiro a você, tenha um tempo com eles à noite. Eu fiz isso poucas vezes na infância dos meus filhos. E uma coisa que eu ia corrigir se eu voltasse atrás é ter mais disciplina nesse dispensar eles para a cama com uma historinha, mostrando as figuras. Eu fiz isso quando eles eram muito pequenos, nem sei se eles se lembram, mas eu fazia, mostrava. Eu tinha uma Bíblia que tinha desenhos, né? E eu mostrava para eles os desenhos, e foi um tempo muito bacana. Só que eu logo deixei aquilo de lado. Eu quero te encorajar, não deixe de lado, encoraje mesmo as crianças na infância, inculque a palavra de Deus na tenra infância. É muito bom ter a igreja como parceira, o colégio cristão como parceiro, mas esse papel é nosso. E aproveita, hoje tem tanto recurso, tanto material legal. Vai à luta, vai se munir de bom material, é um investimento na vida dos seus filhos e vai valer a pena. Pergunta da @DuraEsdrica. Carnaval na escola para criança, deixa o meu filho ir? Não deixa. A gente entende que o carnaval, na sua essência, ele nasceu como uma festa de rua bem inocente, mas ele sofreu toda a distorção com o tempo e com as influências, né, da cultura que a gente vê hoje. Assim como o Halloween também. Então, não. A gente tem outras festas que a gente pode fazer uma releitura delas. Talvez uma festa fantasia, mas fora do período de carnaval, né? De repente você pode até fazer do aniversário dos seus filhos uma oportunidade de ser uma festa fantasia para eles saciarem essa vontade
vontade de se vestir de um personagem, de alguma coisa assim. Mas eu acho que a gente não deve comunicar com as obras infrutuosas das trevas, principalmente as crianças, né? Quando nós somos adultos, nós já temos as nossas convicções bem firmadas, a gente deve ir para o carnaval, para acolher, para evangelizar, para estar ali, sabe? Porque é um campo muito branco para a ceifa. As pessoas às vezes vão para o carnaval tentando tampar suas angústias, né? Suas dores, suas mazelas. E ali, se o povo de Deus está ali para evangelizar, para interagir, para estar atento a uma situação, para orar junto com alguém, conheço várias pessoas que voltaram para a casa do Senhor no meio de uma zoada de carnaval, entendeu? Então, quando nós somos adultos, jovens adultos, e já temos a nossa fé nossas convicções bem firmadas, é diferente. Agora, quando são crianças, eu não aconselho, não. Eu não faria, eu nunca expus os meus filhos a festinhas de carnaval na escola e eu acho que foi um acerto, né? O que eu pude fazer, eu fiz. Pergunta da @coenadila. O que a senhora pensa sobre a corte, sobre o esperar em Deus? Eu acho importante o esperar em Deus. Eu acho importante o princípio da corte. O princípio da corte é o quê? É não haver defraudação, né? Um fica tocando o outro, abraçando o outro, beijando o outro, depois termina o namoro e vai cada um para a sua parte cheio de marcas, né? Cada um para o seu lado cheio de arranhões, vamos dizer assim. O namoro não é para isso. O namoro, na nossa perspectiva cristã, né? Na nossa ótica cristã, o namoro é para você conhecer um pouco mais, poder participar da vida familiar do outro, para ver se realmente as afinidades se acentuam ou se dispersam, né? É para isso que existe o namoro, não é para ficar pegando, né? Então, nesse aspecto, eu concordo com a corte. E com esperar em Deus, claro, a gente sempre espera em Deus, sempre nos relacionamentos orando e colocando diante de Deus e querendo ouvir Deus sobre a vontade soberana e perfeita para nós e sobre os nossos relacionamentos. Agora, algumas pessoas talvez não gostem do que eu vou falar, discordem de mim e ok, a gente está aí para discordar também, tá, gente? Eu não estou aqui falando assim, ó, é isso e acabou. Não, a gente está aqui conversando, trocando ideias e eu estou colocando para vocês a minha perspectiva, tá ok? Tem pessoas assim que só se beijam no altar, né? Eu conheço, infelizmente, algumas, não uma ou duas, algumas histórias de muita frustração na área da sexualidade por causa disso. As pessoas não tiveram nenhum contato antes do casamento, do altar. E depois as coisas não se desenvolvem, né? Eu não preciso de ter sexo com alguém para saber se rola a química. Mas um beijo vai me dizer se rola química. Você tá entendendo? Um beijo pode me dizer se a gente pode avançar. Que tem uma chama, né? Não tô dizendo que você tem que pecar. Você pode beijar sem pecar, ok? Se você dá um beijo curto, é uma coisa. Se você ficar beijando, a coisa vai pegar fogo, né? Então, eu acho que primeiro, o namoro não é para ficar pegando. Nem beijando, nem tocando, nem nada. Mas chega num momento onde você já estabeleceu tantas coisas bacanas junto e o desejo, a vontade de estar junto vai aumentando. Isso é natural, né? Aí acontece o beijo. Naquele primeiro beijo ali, dá para você ver se as coisas podem evoluir ou se murcha tudo. Nossa, tem nada a ver. Parece que eu tô beijando meu irmão, entendeu? Então, é importante isso. Eu conheço uma amiga minha, que hoje já é avó, né? E ela estava quase noiva de um rapaz. Eles tinham tudo em comum. Tudo em comum, assim. As famílias se deram bem, espiritualmente eles tinham os mesmos alvos, um namoro santo, né, e tal. E aí um dia, eles foram no acampamento da igreja, né? E tem aquele momento da piscina. Quando ela viu o rapaz sem camisa, né? Para ela foi assim, não, eu não tenho nenhuma atração física por ele. Eu não quero ele, entendeu? Então é importante sim, né? Você não precisa de chegar às últimas consequências, você não precisa de fazer test drive na cama e você não precisa de ficar dando um amasso no portão e tendo um namoro impuro.
Mas eu acho importante esse contato. Depois que o namoro já avançou um pouco, esse contato, o mão dadas, o querer estar junto, o beijo, né? Eu acho que é importante a gente perceber que há desejo e atração sexual antes do casamento. Depois do casamento, isso pode dar alguns problemas, como eu já disse aqui. Então, eu sou a favor da corte, só com essa ressalva. Eu acho que o primeiro beijo não precisa de ser no altar, ok? É o que eu penso. Pergunta da Aline Gotardo. Meu marido tem depressão e foi demitido recentemente. Como eu posso ajudá-lo? Primeira coisa, com palavras. As palavras são sementes poderosíssimas. E pode até parecer que elas não estão entrando, mas elas estão. Tanto as palavras de maldição como as palavras de bênção. Então, primeira coisa, minha linda, seja abençoadora do seu marido. Encoraje-o através de palavras. Meu bem, você consegue, você é capaz, a gente vai superar isso. Encontre outras qualidades nele, né? Que não seja seu provedor da casa, né? E eleve essas qualidades, né? É tão bom quando você está em casa, você me ajuda tanto, você cuida disso para mim, você, meu bem, obrigado por nos proteger, obrigado por cuidar de nós, essa situação é temporária, vai dar tudo certo, entendeu? Procura ajuda junto a profissionais, né? Hoje os psicólogos, alguns estão especializados em recrutamento pessoal, eles podem ensinar a construir um currículo interessante, né? Eles ensinam como você deve ir para uma entrevista de emprego. Então encoraje o seu marido a retomar, né? A procurar emprego. Vamos, meu bem, a gente está junto, a gente vai vencer isso junto. Eu amo você, você é precioso. Afirme o seu marido e certifique-se de que a depressão dele está sendo tratada, gente, porque depressão é uma doença e precisa de acompanhamento, né? Então, esse é o meu conselho. Certifique-se de que a depressão dele está sendo cuidada, acompanhada por um terapeuta. Às vezes, em alguns casos, é necessário a medicação, né? Isso não é nenhum problema. Se eu tenho um problema de coração, eu não tomo remédio para o coração? Se eu tenho um problema do colesterol, eu não tomo remédio para baixar o colesterol? Então, a gente também tem que ter esse entendimento. Hoje os dias são difíceis e eu acredito plenamente que Deus, antecipando as encrencas nas quais nós iríamos nos meter, Ele já providenciou para a ciência essas possibilidades hoje através da psiquiatria, da psicologia e até dos medicamentos, tá? Então, certifique-se de que seu marido tá tratando a depressão dele e encoraje. Ore junto com ele, ore por ele, não subestime o poder da oração. A oração é extremamente poderosa. E semeie palavras de encorajamento. Pergunta da @Kenia5517. Fala, Kênia. Quem apresentou o Evangelho para a sua família? Meus queridos Pastor John e Joy Rock. Eles já estão com o Senhor. Uma família norte-americana que deixou a Filadélfia nos anos 50. Veio para o Brasil, mal falando português, e conheceram a família do meu pai, né? Uma das filhas do casal se casou com o irmão do meu pai, meu tio. Então houve uma proximidade muito grande das famílias. E ali, naquele conhecimento, eles foram apresentando o Evangelho aos meus pais. Só que os meus pais só entenderam que precisavam de uma experiência de novo nascimento, porque eles já vivenciavam o cristianismo no catolicismo, né? Eles eram muito integrados na Igreja Católica e eles pensaram, não, a gente já conhece Jesus, né? E hoje a gente sabe que frequentar uma igreja, seja ela católica ou evangélica, que não é isso que se trata a fé, é de ter um encontro pessoal com Jesus, entendendo o que ele veio fazer, a reconciliação que ele veio propor entre Deus e o homem, e aceitarmos essa reconciliação e vivenciarmos a graça que foi liberada a nós. É mais do que religião, é mais do que frequentar uma igreja. E os meus pais levaram 18 anos para entender esse processo. Eles se casaram. Eles pensavam, não, a gente já crê em Jesus, a gente já acredita em Deus, tá tudo bem. Mas eles vivenciaram muitas dores no casamento deles. E aí esse mesmo casal que apresentou Jesus a eles quando eles ainda eram solteiros, jovenzinhos, bateram na porta da nossa casa e disseram,
Deus nos mostrou que há um problema aqui e nós viemos orar por vocês. E ali, na sala da minha casa, meus pais aceitaram a Cristo. Eu tinha 11 anos na época e eu passei a acompanhá-los à igreja, né? Bem como meus irmãos. E ali aos 14 anos de idade, então eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor, e aí o meu testemunho está aí no YouTube, né? Aos 14 anos eu entendi o que era esse sacrifício, mas também levei um tempo para entrar no relacionamento, né? Mas meus pais foi ali, foi esse casal maravilhoso norte-americano. Eles saíram da sua terra, plantaram a vida aqui no Brasil, viveram aqui, tiveram filhos aqui, morreram aqui. E o legado que eles deixaram, nós vamos levar para sempre. Pergunta da @mvabtibol_nogueira. Qual a sua opinião sobre laqueadura/vasectomia para casais que já têm 3 filhos e não pretendem ter mais? Olha, eu fiz uma laqueadura de trompas, né? Eu não sei se eu faria hoje. Filhos são herança do Senhor. E às vezes a gente deixa tanto se moldar pelo tempo que a gente vive. O apóstolo Paulo nos advertiu, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? E eu entendo o controle de natalidade, o mundo é mau, a violência, mas eu tenho hoje uma outra perspectiva. Antes eu pensava, esse mundo é muito difícil para os meus filhos. Hoje eu penso assim, esse mundo precisa de uma geração diferente. Esse mundo precisa dos meus filhos, né? Então, mas hoje eu tenho pensado muito também sobre adoção. Existem muitas crianças na Terra sem pai, sem mãe. E nós, como igreja, nós fomos adotados. Nós somos filhos de Deus por adoção. Então, por que não adotamos? Eu tenho pensado muito sobre isso, gente. Tenho orado a Deus mesmo para saber se Ele tem algum propósito para mim nesse âmbito, né, de adotar crianças. Não apenas, eu já adoto crianças, provendo para elas, né, em algumas frentes que a gente abençoa através do Femininas. Mas o Senhor está nos chamando para um outro tipo de compromisso, né? Eu tenho sido bem confrontada com isso. Então, a Bíblia diz assim que a herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é o seu galardão. Então, por que a gente quer impedir, né? Eu fico vendo, a gente viaja por Oriente Médio, a gente vê, às vezes, uma vida tão simples, mas mães com 10, 12 filhos. Elas não têm quase nenhum recurso, mas riem até aqui e são cheias de filhos. E a mesma coisa no judaísmo. Eu vejo as mães judias com 5, 6 filhos. Tão lindo. A nossa cultura ocidental, ela mudou muitas coisas e ela estabeleceu algumas mentiras como se elas fossem verdades. Eu não tenho respostas para isso. Eu quero te dizer, pergunte para Deus. Será que Ele quer te dar mais filhos? Ou do seu ventre, ou do seu coração. É isso, gente. Por hoje a gente fica por aqui. Programa emocionante. Me trouxe à memória coisas boas, motivos de gratidão. Eu espero que tenha te abençoado também. Lembrando a vocês que o Entre a Gente é um bate-papo leve, onde a gente troca experiências e coisas que eu cheguei à conclusão depois de 50 anos. Então, eu espero que você seja abençoado. E venha e continue com a gente aqui no Entre a Gente.